Olá, queridos, bom dia. Mais uma escola bíblica dominical. A graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Que bom que você tirou um tempo bem agradável para estar conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor, no intuito de amadurecer e crescer em Cristo Jesus. Nesse período que nós estamos estudando agora, já há alguns domingos, temos estudado lições escritas pelo pastor Cioli, da Igreja Batista do Bom Retiro, aqui de Patinga, nossa vizinha, nossa cidade aqui vizinha. E temos falado sobre família, mas num aspecto ainda introdutório. Estamos conversando alguns assuntos para introdução. Estou até voltando aqui à lição aqui, a partir da lição de número 27, onde começa falando sobre Bíblia, o sólido fundamento. Depois partimos para a cosmovisão cristã, deixando claro que o cristão tem a sua maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas. Na outra lição, conversamos sobre ética cristã. Hoje também vamos falar um pouco sobre ética cristã, os irmãos já entenderão isso, tá? Falamos sobre os 10 mandamentos, as bem-aventuranças. O alicerce que sustenta a família foi o estudo de número 30. Então, nesse estudo, nós falamos sobre Jesus Cristo, sobre o amor manifesto, sobre as responsabilidades, né, no lar. Isso tudo é parte de um processo onde eu preciso entender, a família cresce a partir dessas bases, cada um cumprindo o seu papel, onde o amor ele não é só falado, ele é manifestado, e aonde Cristo é o cabeça da casa. Isso é muito importante. Na aula passada conversamos sobre os conflitos familiares, e hoje vamos falar sobre o papel da família na sociedade. Para tanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso de número 29. Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso 29, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforço-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Palavras do apóstolo Paulo. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós estamos diante de Ti, para aprender mais de Ti, porque sem Ti, ó Deus, nossa caminhada é vã, é pura tarefa humana, é pura coisas carnais, mas o Senhor, a Sua presença, o Seu poder, o Seu propósito, transforma tudo espiritualmente, ó Pai, e faz com que possamos caminhar num nível elevado de vida. Por isso, Senhor, que essa lição não seja mais uma lição, mas seja um encontro contigo, um momento de ouvirmos Tua voz e de falar com o Senhor, Paizinho. Cuida de nós e manifeste Tua vontade, ó Deus, através dessa aula, desse momento onde vamos transmitir informações importantes do Seu reino e fazer com que cada um cresça conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. O papel da família na sociedade. Quando eu vi esse tema, eu achei interessante a gente pensar um pouquinho na questão da sociedade. Por que eu achei interessante pensar um pouquinho na questão da sociedade? Porque cada um de nós aqui, se você for olhar para a sua vida, você tem uma criação, você tem um contexto no qual você foi criado por seus pais, você tem um contexto de vida onde você caminhou a sua vida. Possivelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo essa lição já são mais adultos. E os adultos têm uma trajetória toda de vida. E com essa trajetória, muita coisa foi desenvolvida e criada, como a sua cultura, o seu jeito de falar, seu jeito de pensar, a sua forma de enxergar a vida. Tudo isso é um somatório que forma você. E você é parte de uma sociedade, que é um grupo de pessoas maior, que caminha numa mesma cultura, que caminha numa mesma direção. Entender o que é sociedade
nos leva a compreender um pouquinho dos movimentos que a sociedade faz como um todo. Tem um livro que eu estudei no passado e me veio à mente, quando eu estava estudando essa lição, que é esse livro aqui do Stanley Grenz, Pós-Modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. Nesse livro aqui, Stanley Grenz passa para quem tem interesse em compreender como a sociedade pós-moderna tem pensado. Como se diz pós-moderna, é porque ela vem depois de um período histórico chamado modernidade. Após o período da modernidade, surgiu então um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, uma nova forma de pensar, que ele no livro aqui chama de espírito do pós-modernismo. O pós-modernismo e seu fenômeno social, ele veio com uma ideia muito mais abrangente, trazendo a mim e a você uma diversificação cultural nunca antes vista na história da humanidade. Vou dar um exemplo para vocês, vou pegar um pouquinho o exemplo do meu pai. Meu pai foi criado na roça, do interior do estado do Rio de Janeiro, cortando cana. E aos 22 anos decidiu ir para uma cidade maior. E aí ele então, em Campos, no Rio de Janeiro, se formou. Mais tarde ele foi para o seminário, terminar o seminário batista lá no Rio de Janeiro, Seminário do Sul. Ele teve que lidar com muitas situações diferentes na vida dele. Mas naquela época, estou falando aí talvez dos anos 50, 60, 70, o mundo era muito parecido, as pessoas eram muito parecidas, vestiam as mesmas roupas, ouviam as mesmas músicas, conversavam as mesmas coisas, os assuntos eram muito parecidos, porque ainda se regia o pensamento da modernidade. As pessoas tinham uma mentalidade muito unificada. A pós-modernidade, ela veio trazer um pensamento diversificado. Esse pensamento diversificado fez com que a nossa sociedade não fosse mais a mesma. Nós nunca vivemos num mundo tão plural, com tantas vozes, com tantos pensamentos diferentes, como no mundo de hoje. Isso tem pontos positivos, isso tem lados também negativos, como todos os movimentos históricos e os seus períodos históricos tiveram pontos positivos e pontos negativos. A pós-modernidade, que é um movimento que hoje impera sobre nós, as nossas sociedades hoje são movidas pela pós-modernidade, nós temos que encarar um espírito chamado holístico. O que é isso? Hoje você não pode mais enxergar a partir de um ponto de vista para um ponto de vista só. Você hoje precisa enxergar como um todo, enxergar de uma maneira mais completa. Na pós-modernidade, cabe a mim e a você respeitar mais o que o outro pensa. Uma palavra que veio desde o iluminismo, que cresceu muito na pós-modernidade, que é o relativismo, cresceu muito de uns anos para cá. Então hoje, as verdades no movimento pós-moderno já não são tão absolutas como eram antes. Há sempre uma vírgula, uma reticência ou um ponto de interrogação após uma afirmação. É assim que a sociedade hoje caminha. Presta bem atenção, não estou dizendo que é assim que nós, igrejas, devemos caminhar. Eu estou dando a você um panorama da sociedade. Por isso que eu falei que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ética. Que aí nós vamos compreender as coisas de uma maneira mais precisa. Pós-modernidade, ela me leva a enxergar as pessoas e respeitar as pessoas como elas pensam, como elas são. Ela me leva a ver as pessoas em meio às suas lutas e às suas vitórias, respeitando sempre o espaço e o limite do outro. Com isso, a pós-modernidade, que para alguns filósofos já é passado, já estamos na ultramodernidade, pelo avanço de informações e pelo avanço tecnológico de todas as coisas que estão ao nosso redor. Um exemplo disso, olha como a internet deu um boom nesse ano de 2020 sobre a face da Terra. Se não fosse a internet, nós tivéssemos que ficar em casa hoje, irmãos. Como é que a gente ia fazer? Já parou para pensar? A internet em 2020, ela decolou, ela chegou a números nunca antes navegados. A coisa tomou um ar e a pós-modernidade está aí, falando no ouvido de todas as pessoas, vários tipos de vozes, vários tipos de conceitos e ideias sendo colocadas, engendradas na mente humana, inculcado aí em muitas cucas, levando pessoas a não entender mais nada. Por quê? Porque a diversificação agora abriu um leque enorme. Mas aí, o título da lição é: o papel
da família na sociedade. E nós, como cristãos, que temos a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, sem dúvida alguma, vamos bater de frente com alguns pontos da pós-modernidade. Porque para nós, como cristãos, nós temos plena certeza e convicção no coração que há alguns pontos que envolvem a família que são realmente absolutos, são ponto final para nós. Não tem conversa, não tem diálogo. É o que a palavra de Deus nos instrui, é o que a palavra de Deus está nos dizendo, e é com ela que nós devemos ficar. Com isso, eu e você precisamos aprender a dialogar com a sociedade, a conversar com eles. Não estou falando que você precisa convencê-los colocando a faca no pescoço, nem estou falando que você tem que se render a tudo que eles dizem, por causa das argumentações e todo o seu pensamento inteligente que vem de lá. Não estou dizendo isso, mas nós temos que aprender a conversar. Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29, foi o texto que nós lemos. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, falando que sofreu para que o evangelho chegasse às pessoas, sofreu para que as pessoas pudessem experimentar de Cristo. Ele se tornou ministro em meio a sofrimentos e com o sofrimento caminhou. E em meio ao sofrimento ele amadureceu. Até mandei uma frase semana para Nadine dizendo, que a maturidade não vem com anos, vem com danos. É sofrendo que a gente cresce. Paulo entendeu isso aqui. E Paulo compreendeu que em Colossos, que não era o ambiente dele, o ambiente de Paulo era mais romano, o ambiente de Paulo era mais judeu. Agora ele está em Colossos, ambiente grego, ambiente gentílico, fora do seu contexto. Ele sabia que algumas verdades que ali chegaram, ele tinha que glorificar muito a Deus, porque essas verdades que ali chegaram romperam barreiras culturais, romperam barreiras intelectuais, filosóficas, e se tornaram verdades na vida daqueles irmãos ali de Colossos. Isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. E aí no versículo de número 28 ele diz: esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita diante de Cristo. Queridos, cada pessoa perfeita em Cristo. Meu irmão, presta bem atenção. Esse papel não mudou, continua o mesmo. É muito importante que você e eu sejamos cada vez mais fortes, firmes no Senhor, entendendo que nós estamos aqui para sermos influentes na sociedade. Mas para isso nós precisamos de identidade, precisamos descobrir quem somos, precisamos entender muito bem quem somos em Cristo, para que possamos, queridos, de uma maneira muito especial, influenciar pessoas, não com a minha verdade, mas com a verdade de Cristo em mim. Estava dando uma aula ontem, sobre Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como diz alguns, onde ele é um dos poucos teólogos que misturou muito a vida com a teologia. Porque aquilo que ele pregava, aquilo que ele escrevia, aquilo que era estudo, também era a vida dele. Ele encarou Hitler, morreu no dia 9 de abril de 1945, enforcado, nu. A pessoa, o algoz, chegou no ouvido dele atrás e falou assim: vou colocar o capuz em você e a corda no seu pescoço. Você está com medo? Ele simplesmente falou, não. Foi a última palavra de Dietrich. E entregou sua vida. Mas era um homem que compreendia muito bem a questão ética. O que é a questão ética? Querido, presta atenção no que eu estou te dizendo. O fariseu, aquele fariseu lá da época de Jesus Cristo, ele sabia o que era certo e o que era errado. O fariseu sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Para nós cristãos, ética não é só saber o que é certo e o que é errado. Para nós cristãos, guarda bem isso, ética é discernir a vontade de Deus para as coisas específicas da nossa vida. Qual é a vontade de Deus para nossas famílias? Qual é a vontade de Deus para os nossos lares? Quando você discerne isso, você está vivendo ética cristã. Você está vivendo uma ética que agrada o coração de Deus.
Daí a importância de você compreender o que Deus tem para nós. Aí eu falo do papel, da responsabilidade, do ser, qual é a natureza da família no olhar de Deus e o que é sociedade. Como ser família do ponto de vista de Deus numa sociedade pós-moderna, diversa, plural, com muitos pensamentos e relativista. Como é que a gente consegue isso? É por isso que essa lição de hoje ela é importante, para que você compreenda essas verdades espirituais. E aí, na página 146, o autor da lição começa com o primeiro ponto dizendo: nós somos cidadãos de duas pátrias. Cidadão de duas pátrias. Depois vocês me ajudam com o tempo aí, tá, pessoal? Me ajudam informando o tempo aí. O que é ser cidadão de duas pátrias? Como nós falamos aqui, existe um papel a ser cumprido. E nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus deixou isso claro para nós. Quando ele orou ao Pai, falou: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós já somos cidadãos do céu, no aspecto de que fomos comprados por Cristo. Ele nos transportou, está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos transportou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós já experimentamos da graça num aspecto mais profundo, já experimentamos da graça num aspecto mais pessoal, mais individual e também coletivo como igreja. Mas ainda estamos no mundo que jaz no maligno, no mundo onde nós passamos por aflição, no mundo que vem contra nós de uma maneira forte, tentar nos derrubar, tentar nos destruir. Por isso, somos cidadãos de dois mundos. Um mundo onde o diabo com suas hostes ainda governa, reina, tenta manipular as situações, tenta agir de uma maneira terrível e de maneira desastrosa. Ele vem destruindo muitas vidas, muitos corações, mas ao mesmo tempo nós sabemos que pertencemos ao Senhor. Em meio a esses dois governos, em meio a esses dois movimentos, nós nos encontramos ali, tendo que agir com ética, discernindo o que o Senhor tem para nós, discernindo o que Deus mostrou pela palavra dEle, para a igreja, como agir, e para mim, Alessandro, como pai, para minha esposa Marcela, como mãe, para os meus filhos, Rafael e Leonardo, como filhos. Cada um deve buscar o seu discernimento para cumprir o seu papel nesse tempo tão confuso e tão complexo que nós vivemos. Nesse esforço, foi que Abrão, por ordem de Deus, saiu da sua terra e da sua parentela para habitar em Canaã e se tornar pai de uma grande nação. Nesse sentido, essa internacionalização do cristão está implícita quando Jesus ordena a grande comissão. Olha, vocês vão agora fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a observar tudo que vos tenho mandado. Mas vocês vão a todas as etnias, a todos os povos, a todas as nações. A partir de então, todo país estrangeiro pode ser considerado como a sua pátria, porque aqui estamos, aqui é o nosso lugar, apesar de termos já a herança garantida em Cristo Jesus da pátria celestial. Então aqui é o nosso lugar de florescer enquanto estamos plantados. Aqui é o lugar de manifestar a graça profunda de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que a gente tenha que ter um olhar no céu, a vida continua aqui. E com isso, manifestar nessa sociedade uma maneira de desenvolver o caráter de Cristo nas pessoas. E quando nós lemos Mateus 28, 19 e 20, aí no seu texto, aí na lição, foi digitado errado, está 29, 18 a 20, é Mateus 28, 19 e 20. Se você perceber, evangelizar é anunciar que existe uma pátria melhor do que a nossa, aonde o governo reina com justiça, com sabedoria, com misericórdia, com compaixão e muita graça. É papel da família, é papel da igreja, viver isso, experimentar isso e anunciar isso de uma maneira verdadeira e de uma maneira real. Por isso, desenvolvimento e frutificação
não dependem do lugar, dependem sim da atitude justa e responsável daquele que ama a Jesus. Não é porque você não está conseguindo encontrar brecha para aplicar aquilo que você já discerniu que é bíblico, para aplicar aquilo que você já discerniu que é real nesse mundo pós-moderno, que você deve desistir. Se aqui estamos, temos uma tarefa de cumprir um papel saudável, de sermos uma família que agrada o coração de Deus, a despeito do que os outros pensam, dos outros acreditam. Somos o povo da Bíblia, somos o povo da palavra de Deus. Irmãos, se não formos fiel ao que esse livro nos instrui, em pouco tempo a família vai se perder. Muitos já se perderam. Em troca de pratos de lentilha, estão perdendo bênçãos grandiosas, porque não vivem o que a palavra de Deus tem ensinado e que deve se viver. Paga-se um preço, irmão, para ter uma ética cristã, para ter uma cosmovisão cristã, mas esse preço vai ser transformado em glória para nós. Por isso, lute por sua família. Estamos em duas pátrias, mas estamos firmes no Senhor. Temos Ele como Senhor de nossa vida. Na aplicação para a vida, vem assim perguntando: o cristão é um cidadão de duas pátrias, a terrena e a celestial. Enquanto está vivo, deve influenciar para que as pessoas alcancem a cidadania celestial. Você tem exercido essa influência? Você tem exercido essa influência? Influenciar pessoas para alcançarem a cidadania celestial? O autor da lição, ele aborda muito numa ótica evangelística, de sermos um instrumento para evangelizar pessoas. Mas eu quero abrir um parênteses aqui agora e falar da sua casa. Esse cantinho aí que você está morando aí, está aí preso nesse isolamento social agora aí, nele aí. Esse cantinho maravilhoso que Deus te deu. Você tem influenciado pessoas aí dentro? Seus atos, sua fala, seu pensar, seu agir, tem refletido a imagem de Cristo Jesus aí na sua casa? As pessoas da sua casa veem em você Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Meu irmão, minha irmã, é nossa tarefa, é nosso papel buscarmos isso. Essa é a obra do Senhor, essa é a principal e fundamental obra do Senhor, discipulado. Quando eu sigo a Cristo e amo o Mestre, e a vida dele passa a ser a minha vida, como Paulo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a vida dele é a minha vida, quando a minha história é a história dele, e a história dele é a minha, meu irmão, você começa a influenciar pessoas a partir da sua casa. E isso é fundamental, isso é importante para a sua vida espiritual. Eu sei que ganhar o seu vizinho para Cristo é algo tremendo, e há exemplos e testemunhos maravilhosos de pessoas que fazem isso. Eu sei que se você levar um parente de fora da sua casa para Jesus, é tremendo e maravilhoso. Mas o fundamental é você, na sua casa, com sua família, fazer o seu papel. A Bíblia fala em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas na versão do Alessandro aqui, o homem sábio também edifica a sua casa. Ambos, se forem sábios, edificarão uma casa firmada na rocha que é Jesus Cristo. O mistério da qual Paulo falou, que a nós, igreja, foi revelado. Nós entendemos esse mistério, compreendemos esse mistério. Mas a pergunta é, vivemos esse mistério? Então é importante que a gente encerre essa parte, tendo isso como aplicação para a vida da gente. Em segundo lugar, o autor coloca aqui a questão do serviço prático. Os problemas sociais que sempre existiram tornam complexa a manutenção da família, como o desemprego, déficit de moradia, enfermidades, sem diagnósticos, enfim. Em toda a história da humanidade, esses problemas nunca foram de dimensões tamanhas como nos nossos dias, mas ao mesmo tempo é através de desafios sociais como estes que se pode mobilizar a família para atuar. Bem, ele escreveu essa lição antes de 2020, porque no início de 2020 nós já estávamos com a revista na mão. Ele não tinha ideia
do que ia acontecer em 2020, que seria essa pandemia, esse caos aí em muitas áreas econômicas, escolares, financeiras, famílias. Ele não tinha ideia, mas o que ele falou é verdade. A sociedade nos pressiona, somos pressionados o tempo todo. Você, marido, já ouviu a notícia de ser desempregado? Como é que dói? Você, esposa, já ouviu a notícia de que as coisas mudaram totalmente, que agora você vai ter que mudar da sua casa, você não pode morar mais onde você já colocou o seu lar em ordem? Quando a desordem bate à nossa porta e chega, se nós não tivermos estrutura para suportar algumas situações, se nós não tivermos Cristo para ser a nossa base, lembra dos fundamentos? Cristo como base, amor manifesto. Se cada um não assumir a sua responsabilidade no lar, a coisa fica complexa. É aí que entra o serviço prático. Ele completa aqui dizendo: certamente os cristãos cheios de amor de Deus serão os primeiros dispostos a ajudar a carregar as cargas uns dos outros e a diminuir o sofrimento dos que padecem. Em meio a esse tempo tão complexo, nós temos que ser os primeiros a estender a mão àqueles que estão passando por necessidades, passando por lutas, passando por situações complicadas, e sermos os primeiros a apresentar Jesus como aquele que não somente soluciona questões imediatas, mas aquele que tem poder para dar a vida eterna. Por isso que a igreja, a família do corpo de Cristo, você pai, você mãe, precisa crescer no Senhor e amadurecer, para expandir a vontade do Senhor sobre a vida daqueles que precisam do Evangelho de Cristo Jesus. Ser cristão implica em levar a esperança da promessa de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo, a sua família, mas também através dela, onde quer que seja ou esteja. Ser cristão é buscar agir como Cristo diante das situações, é levar a Cristo em si mesmo. Se Cristo está vivo no cristão, se o cristão tem sua vida centrada em Cristo, frutos serão vistos, apesar das complexidades sociais. Então, para começar a conversa, se você quer servir a sociedade, sendo uma família estruturada em Cristo, busque mesmo entender quem é você em Cristo. Busque se posicionar no Senhor. Guarda bem o que eu estou dizendo aqui, posicionamento. Se posicione como um filho de Deus. Busque caminhar como um filho de Deus. Busque honrar a Deus como filho amado. Busque viver perto do Senhor com proximidade. A palavra conhecer, que está lá em João 17, versículo 3, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e ao Seu Filho a quem enviaste. Essa palavra conhecer, gente, tem a ver com intimidade. Você tem intimidade com o Senhor? Você passa tempo em conversa com Ele? Você gasta um tempo prazeroso lendo a palavra de Deus e orando? Isso é importante e fundamental para você manter a chama acesa, a força para a caminhada. A partir daí, vai começar a expansão do fruto do Espírito. A partir daí, pessoas conhecerão a graça de Deus, porque verão em você algo diferente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já falei isso para vocês. A partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, acabou o individualismo, agora é nós. Eu e o Senhor. Começa aí, não tem esse negócio de, eu sozinho sou igreja. Não, você sozinho você não é igreja, não. Para você ser igreja, você precisa de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. O corpo sem cabeça vai padecer. Então é importante que você entenda, a coisa já começa a coletividade aí, E aí, Ele lança sobre você o Espírito, e você recebe do Senhor o Espírito Santo. A partir de então, começa a busca pela plenitude, pelo enchimento do Espírito na sua vida, substituindo essa carne, essa natureza pecaminosa que nós temos. Querido irmão, guarda no seu coração, para você frutificar, você precisa se posicionar como cristão na sua casa, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Muita coisa talvez não está acontecendo na sua família,
não está alcançando na sua família um patamar espiritual saudável, bom e agradável, porque você não se posicionou. Estou falando isso em amor, é meu jeitão meio reto assim de falar, mas estou falando em amor, porque eu sei que você vai crescer em Cristo, você vai se posicionar. Muitas lições que virão aí para frente vão nos encurralar, levando-nos a tomar uma posição. Criação de filhos, vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre comunicação, acolhimento, sobre recomeços, vamos falar sobre limites, vamos falar sobre equilíbrio, interação. Olha quantos assuntos que vão nos levar a um cantinho onde o Senhor vai colocar o espelho na nossa cara e falar assim: quem é você? E você precisa se posicionar com relação a isso. Por isso, cresçamos no Senhor. A missão de Cristo, prioritariamente, não foi social. Sua missão não o colocou em destaque, tampouco foi com vistas ao domínio público. Tudo realizou com mansidão e humildade, culminando com uma morte na cruz para a salvação dos pecadores. Testemunhar implica em servir e servir em testemunhar. Dessa forma, a família cristã se mobiliza para atuar de inúmeras formas em testemunho vivo, em ações de serviço em amor para a salvação de vidas em todos os segmentos sociais. Se posicionou? Descobriu o seu papel? Está caminhando para a cruz, negando a si mesmo todo dia, mas tomando a atitude correta de caminhar ao lado do Senhor? Não tenha dúvida, você vai frutificar. No tempo certo você vai colher a 100 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1. Você vai colher. Você vai colher. E em todos os segmentos sociais, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, agora já abordando um tema mais amplo de família, não somente ali aqueles que estão perto, mas também os que estão mais distantes, você será um instrumento para a glória de Deus. Aplicação para a vida. Servir ao próximo é uma arte que precisamos desenvolver. Como você tem exercido esse dom em família e através dela? Está aí, ó. O que você, como família, tem feito em relação a outras pessoas? Pensa nisso com carinho. Chama a sua família, chama para pensar junto. Quem sabe é hora de sua família servir a outra família e ser bênção para outras vidas, para outras famílias. Deus pode te usar, eu tenho certeza que Ele usará. Basta se colocar como um vaso nas mãos do Senhor. Tem muita gente que é vaso, sabe? Mas está com a boca virada para baixo. Aí não serve para nada não. Ó, vira essa boca para cima, vira esse vaso para cima e fala: Senhor, eis-me aqui, encha-me com tua vontade, com o teu querer. E o Senhor vai honrar, e na hora certa você verá frutos maravilhosos. Nas considerações finais aqui, é importante que você entenda uma coisa: a família existe para servir a sociedade. Mesmo que a sociedade tenha os valores contrários ao nosso, estamos aqui para amar as pessoas com os valores que Deus nos deu. E os valores que Deus nos deu são eternos. Nem nada no mundo se compara ao cristianismo no aspecto de amar ao próximo. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o que mais se entregou. Ninguém mais se deu como Cristo se deu. Nossa missão é essa. É amar a nossa sociedade. Estamos aqui em Valadares. Eu não sei se você está me ouvindo de outra cidade, mas esse é o contexto que você foi plantado por Deus para florescer e frutificar. Floresça, frutifique. Sua vida é um instrumento nas mãos de Deus para que pessoas recebam da graça do Pai e tenham de Deus um amor tão profundo que basta um abraço, basta um telefonema. Agora, nesse tempo de pandemia, quem sabe uma mensagem falada no WhatsApp já vai chegar àquele coração. Um versículo bíblico. Eu estava aqui antes de gravar, eu enviei um versículo bíblico para um grupo de amigos meus, pastores, e um pastor mandou um áudio de 5 minutos agradecendo a Deus por eu ter colocado aquele versículo no grupo. Aquilo falou ao coração dele, porque são valores eternos, são coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. Um versículo bíblico pode mudar o dia de uma pessoa. Por isso, Paulo afirma em Efésios 2, versículo 10, somos criação de Deus, realizada em Cristo,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. É dever meu, é dever seu, é dever nosso, buscar no Senhor. Senhor, quais são as obras que o Senhor preparou para que nós praticarmos, para que nós venhamos a praticar? Assim que Ele disser, faça. Como o pastor Jeremias brinca muito, Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Deus mandou sentar? Não procura cadeira, senta. Então, se Ele te mostrar que é ali que você tem que fazer, vai lá e faça. Você será um instrumento do Senhor para melhorar essa sociedade que cada dia mais sofre, banalizada com muitas questões. Mas estamos aqui para sermos o diferencial e alvoroçarmos o mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Querido, domingo que vem nós vamos continuar a nossa escola bíblica dominical. O tema será criação de filhos, tema importante. Avise aos seus amigos, compartilhe o link dessa aula de hoje com as pessoas. Faça com que todos aprendam o que Deus tem separado para a vida das pessoas. E vamos juntos ser luz nesse mundo que está em trevas. Esse mundo que está em trevas precisa ver a luz de Cristo. E sabe como é que ele vai ver a luz de Cristo? Olhando para a igreja. Porque nós somos o corpo dele aqui na terra. Você é parte do corpo de Cristo. Então, juntos, vamos iluminar esse mundo, sendo instrumentos. Mesmo em meio a uma sociedade corrompida, seremos os luzeiros, a luz desse mundo. Que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho, culto. Segura aí. Vamos ter um culto abençoado para a honra e glória do Senhor, onde louvaremos ao nosso Deus e ouviremos uma mensagem vinda dos altos céus para o nosso coração. Que Deus te abençoe, querido. Fique em paz. Estamos juntos aí nessa empreitada aí para sermos melhores no reino de Deus, servindo ao Senhor. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.